A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier, do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o Novo Testamento, livro de Apocalipse. Nós vamos ler hoje o capítulo 3, versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, o primeiro e o último. Sim, Jesus é o Amém. Ele é Deus. Ele é aquele que confirma tudo aquilo que Ele faz. Assim seja. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Ele é o Amém. E Ele também é o princípio. Quem é esse? É o Senhor Jesus. Ele é Deus. E Ele diz, Ele fala. Deus é vivo. Ele está falando com os irmãos que estão na igreja em Laodiceia. E ele usa alguns para falar com os irmãos que estão naquela cidade, naquela localidade. Eu sei as tuas obras. Deus conhece todas as coisas. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe as nossas obras. Ele sabe se aquilo que nós fazemos é para Ele mesmo, ou é para nós mesmos, ou é para algum sistema. Ele conhece as nossas obras. Que nem és frio nem quente. Uma situação aqui de mornidão. E ele fala: tomara que fosses frio ou quente. Então, o morno para Deus é algo rejeitável. Talvez seja até pior do que estar frio. Porque pelo menos aquele que está frio, a sua sensibilidade é maior à temperatura quente. Ele sente a necessidade de estar quente. E alguém que está morno, ele não consegue ter muito discernimento da frieza ou da temperatura alta, da temperatura baixa ou alta. Ele está morno. E se ele está frio, quando ele vê ou ele chega perto da temperatura alta, ele sabe claramente a diferença. E vice-versa. Aquele que está numa temperatura bem alta e ele chega numa temperatura bem fria, ele sabe a diferença. E o Senhor é aquele que dá discernimento para nós. E o que dá discernimento para nós é a palavra de Deus, é aquilo que Ele diz, aquilo que Ele fala. O Senhor disse que a sua palavra é como uma espada de dois gumes, que divide alma e espírito, juntas e medulas. Nós temos o nosso espírito e a nossa alma, e a palavra de Deus separa aquilo que é mental daquilo que é espiritual. Mas alguém que está morno, que faz as obras de Deus para agradar a si mesmo, o seu ego, a sua consciência, essa espada às vezes está cega, não corta mais, ou ele não desfruta mais da palavra adequadamente. Então aqui o Senhor está dizendo para os irmãos em Laodiceia que eles eram mornos, não eram nem frio nem quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Uma situação bastante negativa e bastante nojenta até, não é? Vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido. O Senhor disse que a nossa pátria não está aqui. Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas almejavam a pátria celestial. Nós também. Mas muitas vezes nós queremos estar bem aqui nessa terra, nessa vida. Termos uma boa casa, um bom carro, termos um dinheiro aplicado na poupança, termos bastante bens. E às vezes nós nos sentimos seguros. Mas uma pandemia pode mostrar para nós que ninguém está seguro, ninguém tem nada.
e que a qualquer momento todas as coisas podem mudar. E quando nós estamos na bonança, dificilmente a gente espera um temporal. Mas quando nós também estamos na tempestade, nós aguardamos a bonança, a esperança. Nosso coração fica mais contrito a Deus, não é verdade? E aqui os de Laodiceia, que não era nem morno, e não era nem frio, nem quente, estava a ponto de ser vomitado pelo Senhor. Em que eles eram mornos? Nas obras. Eu sei as tuas obras. Nas obras não eram quentes nem frias, eles nem faziam nada para Deus e nem faziam adequadamente. Eles se julgavam que estavam ricos. Estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Que situação lamentável, não é? De alguém que vive a mornidão espiritual. Já fui no culto, já fui na missa, já fui na reunião, já fui na conferência, já levei minhas ofertas, os meus dízimos, mas não tem vida íntima com o Senhor, pessoal. E aí se torna uma pessoa miserável, pobre, cego e nu. Como pode ser uma pessoa pobre que se julgava rico? Então nós temos riquezas materiais ou riquezas intelectuais, para Deus é pura pobreza, se nós não somos quentes para o Senhor, nas suas obras, no seu serviço. Cego. O Senhor curou, não é? O cego de Jericó. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que queres que eu te faça? Que eu veja. Então vê. Ele enxergou. Nós somos como aquele cego de Jericó. Nós precisamos clamar para o Senhor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nu. As vestes na Bíblia são os atos de justiça, são as obras. Por que estavam nus? Porque essas obras aqui, mornas, que eles praticavam lá em Laodiceia, não eram para Deus, era para si mesmo, para o seu ego. E aí não tinham obras, então não tinham vestes, estavam nus. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Nem tudo que é dourado é ouro, não é verdade? Pode ter bastante contaminação aquele ouro. E aqui o Senhor está dizendo que nós precisamos comprar. Quando fala comprar, não é de graça. De graça é a salvação, de graça recebi, de graça dai. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É de graça a salvação, pela fé. Agora, se nós queremos comprar a coroa, que não é nem de ouro, é de glória, e ainda tem que ser provado pelo fogo. Então as nossas obras passarão pelo fogo do nosso viver aqui nessa terra. Nosso viver familiar, nosso viver social, o nosso viver espiritual. E aí o Senhor precisa tirar as impurezas que está misturada com ouro. Cadinho é um recipiente de porcelana, onde a temperatura se eleva a 1000 graus. E aquilo que é ouro ferve igual água. E aquilo que não é ouro sobe. E aí o ourives tira, para que aquele ouro fique puro. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Então a riqueza do Senhor é nós termos realidade espiritual com Ele. A riqueza espiritual com Deus é nós sermos limpos das nossas impurezas, que todos nós temos. E compre vestes brancas. Viu que ele estava nu, não tinha nem roupa. Vestes brancas, atos limpos, puros, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez.
e que unjas os olhos com colírio para que vejas. O colírio dos nossos olhos é o Espírito do Senhor. O colírio para os nossos olhos é o nosso espírito humano, cheio do Espírito de Deus. O Senhor diz na sua palavra que o Espírito, o nosso Espírito é a lâmpada do Senhor. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Só que muitas vezes o Espírito como lâmpada está apagado, não tem azeite, não tem energia. Mas quando é acionado a energia, é colocado o azeite dentro do espírito do homem, que é o próprio Deus como espírito, o espírito acende e nós passamos a ver e a entender as coisas espirituais. Então aqui o Senhor deu a receita para nós sermos pessoas saudáveis e quentes para com Ele. Comprar vestes brancas, ouro refinado no fogo, roupa, obras segundo a vontade do Senhor, e espírito para que os nossos olhos sejam iluminados. O Senhor diz também na sua palavra que se os nossos olhos forem bons, todas as coisas em nós serão boas. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará em trevas. E o Senhor continua falando para todos aqueles, inclusive eu, se estivermos nesta mornidão espiritual. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A situação mais importante numa repreensão é o arrependimento. O Senhor não tem prazer na repreensão. Mas quando há o arrependimento, a repreensão cessa. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, quer dizer, ninguém é obrigado a ouvir. Nós precisamos dar atenção ao falar de Deus. Nós precisamos dar atenção quando Deus dá oportunidades para nós. Ele bate na porta do nosso coração. E o nosso coração, na palavra de Deus, não é essa bomba que bombeia o sangue para irrigar o nosso corpo. O nosso coração é a nossa alma, mente, vontade e emoção. Mais uma parte do nosso espírito humano, a consciência. O coração é o centro do nosso ser. Eis que eu estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Que delícia, não é? Se nós deixarmos o Senhor invadir o nosso interior, Deus, o Criador, vai cear conosco e nós com Ele. Nós vamos sentir o prazer de desfrutarmos um do outro. Precisa ter vencedores nessa situação também. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Então ninguém que tem uma vida espiritual morna, que não tem obras puras, limpas para Deus, passado pelo fogo, vai sentar no trono, vai ser rei com Cristo. Para ser salvo, basta crer. Para reinar, precisa crer, ser batizado e ser fiel até o fim. Este é o caminho de vencedores. Mas o caminho é longo e tem que pagar preço. Qual é o preço que tem que pagar? Sair da mornidão, comprar vestes, ungir os olhos, ter comunhão com Deus na sua palavra. As obras têm que passar pelo fogo. Tudo isso é um preço que aquele que quer ser vencedor precisa passar. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O trono é de Deus, Deus Pai. Só tem um Deus. Jesus é Deus. Mas quando ele veio como homem, ele se apresentou como filho. E depois que ele morreu, ele ressuscitou, ele se apresenta como Espírito. O Espírito Santo, o Espírito que dá vida, os 7 Espíritos de Deus, é o mesmo Senhor. Ele está sentado no trono. E ele disse que ele é o cabeça da igreja. Então no trono não tem uma cabeça, tem uma cabeça com um corpo. E nós que somos corpo de Cristo, não estamos aqui na terra sem cabeça, um corpo sem cabeça.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Senhor, em todas as cidades que foi escolhida por Ele, para Ele revelar o seu plano do livro de Apocalipse, o seu projeto, Ele dá ênfase. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então muitas vezes nós vemos e somos cegos. Falamos e somos mudos. Ouvimos e somos surdos. Por quê? Porque nós não vivemos uma vida espiritual quente, fervente para com o Senhor. Só aqueles que ouvirem o falar de Deus é que vão reagir e ter tal viver. Então o que mais nós precisamos hoje é ter ouvidos espirituais, pedir para o Senhor curar a nossa surdez espiritual, para que nós possamos ouvir o falar de Deus. É isso que eu preciso nessa manhã. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua gloriosa palavra. Obrigado, Senhor, por todas as tuas advertências. Senhor, nos ensina a comprar vestes brancas, colírio para os nossos olhos. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a passar nossas obras e percebermos que as nossas obras estão sendo passadas pelo fogo. Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cura-me, Senhor, da minha cegueira e da minha surdez. Eu quero ouvir o Senhor falar. Ó Senhor, nós queremos sim ser sensíveis ao teu falar, à tua direção. E nós estamos aqui diante do Senhor, pedindo para o Senhor fazer tal obra em nós. Cura-nos, Senhor. Limpa-nos. Restaura-nos. Ó Senhor, nos ajuda a arrependermos das nossas obras mortas, pecaminosas, mornas, frias. Tem compaixão de nós. Te adoramos, Senhor, pela tua palavra, pelo que o Senhor revelou. Obrigado, Senhor, porque João pagou o preço para poder estar numa posição de receber tal revelação do livro de Apocalipse. Obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos que já foram, que já passaram pelo ouro purificado no fogo. Nós estamos aqui no meio do fogo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos purificados. Amém. Que Deus te abençoe. Que Ele se lembre de mim nessa semana. Menos uma, né? Acabou mais uma. Graças a Deus. E tem mais uma. O Senhor falou que é para nós a gente aprender e pedir para o Senhor nos ensinar a contar os nossos dias. Não é nem semanas, nem meses, nem anos, é dias. Que nós possamos ser contados diante de Deus esse dia. Não possamos ter um dia nulo na presença de Deus, que para Deus não foi nem contado. Que o Senhor me abençoe, que Ele se lembre de você. Glória a Deus. Amém.